Alguém só me sinaliza aí sobre a sala Amigos de Missões, ok? Então, as nossas crianças, né, os amigos de missões, na faixa etária de 4 a 8 anos, tá bom? Podem já se dirigir à sala preparada para eles, e peço ajuda aqui de algum dos nossos irmãos que puderem ficar próximo a essa porta agora, enquanto eles saem, porque como nós estamos em reforma, então as duas portas, a da lateral e o portão principal, estão isolados, então precisa ter bastante cuidado aí. E aquelas que forem conduzidas por seus pais, então deixem lá e retornem para o templo, a fim de que nós possamos estar estudando juntos a palavra do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, queremos convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor no livro dos Salmos, tá bom? Livro dos Salmos. Nós vamos estar compartilhando o versículo 5 do capítulo 37. Salmos 37. Salmos 37, versículo 5. Salmos 37, versículo 5. E nessa noite nós queremos compartilhar com a igreja sobre o tema vida consagrada a Deus, ou uma vida consagrada a Deus, ou uma vida dedicada a Deus. Muitas vezes eu já ouvi as pessoas dizerem o seguinte: a vida é minha e quem manda nela sou eu, e eu vou fazer dela ou com ela o que eu quiser, o que der na telha. Outros dizem: eu sou jovem e eu vou aproveitar a minha vida. E aí, nós percebemos que praticamente 100% das pessoas que pensam assim e agem assim, ou elas acabam perdendo a vida precocemente, ou quando conseguem viver um pouco mais, acabam destruindo ou desperdiçando a vida que elas disseram que iriam aproveitar. Elas passam a ter suas vidas destruídas pelos vícios, acabam tendo suas vidas destruídas por enfermidades que poderiam ter sido evitadas se tivessem vivido com sabedoria. Acabam tendo suas vidas destruídas pela amargura, rancor, mágoas e tantas outras situações resultantes das más escolhas que fizeram durante essa trajetória sobre a qual elas estavam convictas de que estavam realmente aproveitando a vida. Todos nós sabemos
e concordamos que a vida é um precioso dom de Deus. E depois da salvação, é certamente o maior presente que nós recebemos. Agora, como pessoas tementes a Deus, nós precisamos entender que Deus nos deu a vida, não para fazermos dela e com ela o que nós bem entendemos, ou o que nós bem entendermos. Até mesmo porque haverá uma prestação de contas. Eu lembro-me agora, nesse momento, de um texto, se deixa marcado aí Salmos 37, mas eu lembro-me agora de uma declaração de Salomão, que está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Ele fala a respeito de alguns jovens. Ele diz o seguinte: olha, jovem, você pode viver conforme os desejos do teu coração. Aproveite a vida, realmente. Viva, desfrute. Mas saiba de uma coisa: Deus te pedirá contas de todas essas coisas. Então, olha, como as pessoas, de modo geral, estão enganadas em relação a viverem a vida e a fazerem com a vida o que elas realmente entendem. Elas terão que prestar contas. Quando nós olhamos lá para o princípio da palavra de Deus e o princípio de todas as coisas, lá está escrito que Deus, Ele faz um boneco do pó da terra, do barro, e aquele boneco era apenas, de fato, um boneco, uma estátua, sem vida. Mas então Deus sopra do seu próprio Espírito, Deus sopra dele mesmo algo especial naquele boneco feito de barro. E aí o texto bíblico diz que aquele ser se tornou alma vivente, um ser conforme a imagem e semelhança do Senhor. Então, o ser humano pertence a Deus. A vida é um dom de Deus. Por que Deus nos deu a nossa vida? Para que nós pudéssemos vivê-la de forma dedicada e consagrada a Ele. Eu quero meditar com você nessa noite a respeito de 3 princípios que estão no versículo 5 do capítulo 37 dos Salmos. É bem conhecido essa passagem bíblica. Pode projetar para nós? Salmos 37, 5. Vamos ler juntos, toda a igreja, em nome de Jesus. 1, 2, 3, já! Tem uma versão que diz, no final, e o mais Ele fará. E o mais Ele fará. Então, os 3 princípios aqui para uma vida realmente dedicada, consagrada ao Senhor. O primeiro desafio aqui é entregarmos essa vida plenamente e totalmente a Deus. A expressão caminho aí, entregue o seu caminho, pode ser traduzida por entregue a sua vida ao Senhor. Entregue ela totalmente, plenamente ao Senhor. Quantas pessoas não têm entregue essa vida que elas dizem que é dela? Já declaramos aqui biblicamente que elas estão equivocadas. Mas quantas pessoas
estão pegando essa vida que elas acham que é dela, e não é. A vida pertence a Deus, então elas estão pegando algo que é de Deus e entregando para o mundo. Elas estão entregando para os vícios, como já anunciamos. Elas estão entregando para a prostituição. Elas estão entregando essa vida que não pertence a ela, essa vida que é de Deus, que deve ser devolvida, entregue novamente a Deus. Elas estão entregando para toda prática de libertinagem. É a prática do sexo antes e fora do casamento. Isso é pecar contra o corpo, a vida que não pertence a você, que pertence a Deus. Na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele diz o seguinte: aquele que se une ao Senhor, torna-se um só com o Senhor. Quando um homem se une com uma mulher, diz a Bíblia que eles se tornam uma só carne. Esse uma só carne, é claro, está dentro do contexto do casamento. Mas Paulo, ele vai dizer o seguinte, que quando o homem e a mulher se envolvem no processo de prostituição, que é a prática sexual antes do casamento, e quando um homem e uma mulher se envolvem em um ato de adultério, que é a prática sexual fora do casamento, eles estão em um ato que os torna uma só carne. E Paulo diz o seguinte: vocês que pertencem a Deus, que já entregaram a vida ao Senhor, vocês se uniram e tornaram-se um só com Ele. Então não façam isso. Não façam isso. De modo geral, as pessoas que ainda não aceitaram esse convite do Senhor, ou que ainda não atenderam a essa ordem do Senhor, entregue a sua vida a Ele. Elas têm gastado, entregue essa vida, numa busca insaciável. Elas têm entregue na busca insaciável pelo dinheiro, poder. Elas têm entregue a vida à fama e a uma série de prazeres que são mortais. Elas pensam apenas em diversão, que na maioria das vezes resulta em confusão. Como os irmãos sabem, pelo menos creio que a maioria, na sexta-feira nós saímos daqui com uma equipe de irmãos e fomos participar de um projeto missionário lá no sertão, no sítio dos Arrudas, brincando no sertão. E quando nós chegamos lá, no início da noite de sexta-feira, nós saímos daqui, eram umas 3 horas da tarde, fomos bem devagar, chegamos já no início da noite ali. Então, durante toda a noite de sexta-feira, nós fomos recepcionados por um paredão. Lá era pancada mesmo. Armamos nossas redes debaixo lá do barracão de palha, barracão todo aberto. No ano passado foi uma das melhores dormidas do ano. Bem frio mesmo assim, e nós estávamos bem ali agasalhados, vamos assim dizer. Mas agora, desta vez, tinha um paredão do nosso lado direito. E lá foi pancada.
E aí quando saiu do lado direito, ele foi para o lado esquerdo. E foi mais pancada do início da noite até o raiar do dia. E aí eu pensei que a turma estava cansada já da noite de sexta-feira. E então, durante todo o sábado, participamos do evento ali com as crianças. E o missionário tinha alugado umas caixas de som enorme lá. Montou o som, atendeu o evento ali durante todo o dia de sábado. Mas aí quando foi no final do sábado, a turma lá, da folia, da zoada e da bagunça, vieram e acharam que o som deles lá estava pouco e alugaram o som que estava com o missionário, né? Que havia sido alugado para o missionário. E aí, nós até brincamos, missionário, se nós soubéssemos, nós tínhamos alugado ele para ficar pelo menos aqui parado a noite toda. Porque juntou com o outro que ele tinha lá, e foi a noite de sábado todinha até amanhecer o domingo, essa pancada. Por que eu estou dizendo isso? É porque aquela turma lá, que passaram a noite todinha ouvindo as músicas mais imorais e enchendo a cara de pinga, eles acham que aquilo é diversão. A noite na prostituição, adultério, acham que aquilo é diversão. E a missionária, enquanto nos despedíamos ali, ela chorava por aquele povo. São 13 anos ali. 13 anos. E ela disse, pastor, como os desafios aqui aumentaram. Porque no início a vida era bem mais simples. Mas aí chegou a internet. E a internet é uma faca que, dependendo de como você vai usar, quem sabe usar para o bem, então edifica a vida e é abençoado. Mas infelizmente a maioria usa para coisas terríveis. E ela então chorava ali. Tive a oportunidade de ouvi-la um pouco ontem à noite. E ela chorando por aquelas pessoas. Adolescentes, jovens, cuja vida que foi dada por Deus, que deve ser entregue a Ele, mas sendo destruída por tantos vícios, miseráveis, malditos. Todo vício é maldito e nós devemos lutar contra eles. Jesus afirma no Evangelho de João capítulo 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta de todo o pecado, a verdade nos liberta de todo o vício, a verdade nos liberta de tudo aquilo que não agrada a Deus. Somente a verdade. Qual verdade? A verdade de Cristo Jesus, a verdade do Evangelho. Todo homem e toda mulher que não conheceu ainda essa verdade é um escravo, disse Jesus Cristo, não fui eu. É um escravo que precisa ser liberto. Nada, absolutamente nada deve nos dominar, a não ser o Espírito de Deus. Não devemos nos sentir ou nos submetermos a nenhum domínio, a não ser o domínio de Deus. Tem pessoas que às vezes eu ouço elas dizer assim, pastor, eu sou viciado em comida. É um vício que precisa ser subjugado, é pecado. A diferença de alguém que é viciado em comida, que não se controla, e uma pessoa que é viciada em cachaça, cigarro, droga, são apenas as questões morais e os prejuízos. É claro que uma pessoa que é dominada pelo álcool tem prejuízos maiores do que uma que é dominada pela comida, mas as duas situações estão erradas. Pecado diante de Deus. O que a Bíblia nos diz? Todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas eu posso fazer, mas eu não permitirei que nenhuma delas
me domine. Nenhuma delas me domine. Como cristãos, filhos de Deus, nós temos que viver de tal forma conscientes, a ponto de dizermos o seguinte: olha, isso aqui eu não vou fazer e não fazer mais. Se realmente é algo que traz prejuízo à minha vida, então, não vou fazer mais. Isso faz parte das qualidades do fruto do Espírito: autocontrole, domínio próprio. Entregue sua vida ao Senhor. Um grande homem de Deus, certa vez afirmou, ele disse que nós fomos criados por Deus, para Deus, e somente seremos plenamente felizes nele. Quem de fato está dirigindo sua vida? A quem sua vida realmente pertence? Sabe, esse vazio que às vezes você tenta preencher com tantas coisas e não é preenchido? É porque somente o Senhor que criou você, que lhe deu a vida, pode preenchê-lo. Agora Deus tem as regras dele, o Senhor tem as suas regras, e nós precisamos nos submeter a ela. Às vezes nós queremos o seguinte: nós queremos que Deus ele se ajuste à nossa forma de viver. Nós queremos que a palavra, a Bíblia Sagrada, se ajuste à nossa forma de viver. Isso nunca irá acontecer. Somos nós que temos que sermos transformados e conformados aos princípios da palavra de Deus, ao que Deus realmente determinou e deseja para cada um de nós. Ah, pastor, eu não concordo e eu vou continuar vivendo do meu jeito mesmo. Ok. Coloca para nós 2 Coríntios 5:10. Talvez você tenha o direito, né, a liberdade de pensar assim: não, eu não concordo com isso, eu vou continuar vivendo do meu jeito mesmo. Ok. Mas se prepare para essa situação aí. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. O que você fez com o corpo que Deus te deu, com a vida que Deus te deu. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. Quer sejam más. Então, você realmente quer ter essa vida consagrada ao Senhor? Entregue ela ao Senhor. Mas não somente entregue. O segundo princípio do verso 5 de Salmos 37 diz que nós devemos fazer o quê? Confiar no Senhor. Exercitar a nossa confiança em Deus. Não basta apenas entregar a vida. Nós precisamos confiar que Deus é poderoso para sustentar, prover, cuidar, abençoar, tornar plenamente feliz esta vida que Ele criou, que Ele nos deu. E estamos devolvendo a Ele. Então é preciso o exercício da confiança. Nós precisamos confiar. No versículo 3, um pouquinho acima, diz: confie no Senhor e faça o bem. E nós temos
uma série de outras passagens no livro dos Salmos que fala sobre a confiança que nós devemos depositar no Senhor nosso Deus. Salmos 62, verso 8 diz: confiem nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração, Deus é o nosso refúgio. No Salmo 115, os versos 9, 10 e 11, diz: ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Verso 11, vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Só que, infelizmente, nós temos tido uma grande dificuldade no exercício dessa confiança. Muitos confiam, depositam uma confiança muito maior em príncipes, reis, nos governantes. Há muita gente que, quando o seu político não é eleito, então eles ficam desesperados. Porque a confiança, de fato, está depositada em pessoas erradas. Olha o que a palavra do Senhor nos diz no Salmos 146, verso 3. Salmos 146, verso 3. Pode projetar para nós. Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Se a palavra de Deus está dizendo que nós não devemos confiar em príncipes, meros mortais, não depositarmos a nossa confiança em governantes, muito menos em coisas que são tão fúteis. Observemos ainda a advertência que vem da parte do Senhor para todos nós, através do ministério do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 17, verso 5. Jeremias 17, verso 5. Pode projetar para nós. Eu quero convidar toda a igreja, né, todos os irmãos que puderem fazer a leitura desse texto conosco nessa noite. Vamos lá juntos? 1, 2, 3 já. Assim diz... Quantas pessoas confiando nos homens e distanciando o seu coração do Senhor. Confiemos realmente no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. E por que nós devemos confiar no Senhor? Primeiro, porque Ele é confiável, Ele é fiel. Nenhuma de suas promessas jamais falhou, jamais falha e jamais falhará. Devemos confiar nele por causa de sua palavra. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, pode colocar para nós, Hebreus capítulo 13, verso 5, por favor. Hebreus 13, 5. Conservem-se. Por que devemos confiar, né, totalmente e plenamente no Senhor? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse. E o que foi que Deus disse? Você e eu não poderíamos ter uma promessa mais extraordinária.
o que no mundo poderia nos oferecer? Ou quem no mundo poderia nos proporcionar algo assim? Quem é o homem, por mais rico que seja nesse planeta, pode desfrutar de algo assim, se ele não tiver entregue sua vida ao Senhor? Quem é o rei, o governante mais poderoso desse mundo, que pode desfrutar de uma promessa dessa, se ele não tiver entregue sua vida totalmente e plenamente ao Senhor? Existem infinitas razões pelas quais devemos confiar no Senhor. Ele ainda nos declara no livro do profeta Isaías, capítulo 41 e versículo 10, devemos confiar nele, porque ele está presente conosco, nos dizendo: olha, não tema. Pode colocar para nós: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Encorajando os seus discípulos em Mateus capítulo 28, bem no final mesmo do capítulo, ele faz a promessa, né, que estaria com os seus discípulos, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em quem nós temos confiado mais? Em nós mesmos, em outros homens, ou no Senhor? Temos confiado excessivamente em homens que são meros mortais. Aqueles que entregam a vida e confiam no Senhor desfrutarão da promessa descrita no versículo 5 do Salmos 37. Os que entregam e confiam desfrutarão do agir de Deus. O agir de Deus em todas as áreas de sua vida. Deus agindo na saúde física, Deus agindo na saúde emocional, Deus proporcionando saúde espiritual, Deus proporcionando paz, alegria, felicidade, porque esta vida foi entregue totalmente e confia nele. Olha o que a palavra nos diz na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, pode colocar para nós. Vamos juntos mais uma vez? 1, 2, 3 já. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Porque ele tem cuidado de vocês. Quando entregamos e confiamos, o Senhor realmente cuida. Às vezes nós achamos que não vai dar certo, mas Ele faz com que dê certo, quando realmente entregamos e confiamos. O grande problema é que nós não queremos soltar, sabe, a ponta da corda, e nós ficamos então puxando, porque queremos que seja do nosso jeito. E se fosse para ser do nosso jeito, não haveria necessidade de entregar a Deus. É Ele quem realmente cuida de nós, quando confiamos. E para finalizar, eu os convido a observarem comigo o que está escrito em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. A partir do versículo 6, Filipenses 4, 6. 4, 6 e 7.
não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o que vai acontecer se fizermos isso? Agora toda a igreja, 1, 2, 3 já, e a paz. A paz de Deus que excede, que está acima de todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você deseja isso para a sua vida? Vamos colocarmos em pé para mais uma vez orarmos. Entregar totalmente a vida ao Senhor, confiar plenamente para desfrutar do agir de Deus em todas as áreas de nossa vida. Alguém nessa noite que gostaria, se você ainda não fez essa decisão, se você ainda não tomou essa decisão, melhor dizendo, e deseja tomar essa decisão hoje, de entregar a sua vida totalmente ao Senhor, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Há alguém que deseja fazer isso nessa noite? Tem alguém que deseja fazer? Alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor nessa noite? Então, pode vir à frente e peço que os